Fala galera, nosso tema de hoje é uma aula sobre o livro A Meta, mais especificamente falando um pouco sobre a teoria das restrições e o OPT. O livro A Meta é dos autores Eliyahu Goldratt e Jeff Cox. O livro ele trata sobre o planejamento e controle de produção e contextualiza as dificuldades de gerenciar a produção em uma empresa, mantendo a satisfação dos consumidores internos e externos e, ao mesmo tempo, a satisfação dos indicadores, que são pontuados pela matriz. Então, o contexto geral é o contexto de um gerente de uma empresa, de uma indústria, e esse gerente ele tem conflitos diários para conseguir atender as demandas que lhe são impostas, tanto demandas que são impostas pelo seu superior hierárquico direto na matriz, quanto demandas internas dos clientes internos da empresa e também das entregas que devem ser realizadas para os clientes externos. Os personagens que nós encontramos nessa obra são o Alex Rogo, que é o personagem principal do filme e do livro. O Alex é um personagem que representa o gerente e ele vive o dia a dia da empresa, e é dele que centraliza todos os problemas que acontecem. O Bill Pitt, que é o seu superior hierárquico direto, que representa a matriz. A Julie é a esposa do Alex e é muito importante ressaltar que o personagem de casa, a esposa, retrata muito claramente aquilo que muitas pessoas nas organizações vivem, já que o Alex leva os conflitos que ele tem na empresa para a sua casa e por isso ele acaba também tendo problemas em casa. O Bob Donovan, que é o gerente de produção da empresa, o Jonah, que é o consultor, o Lou, que é o controller, a Stacy Potazenic, que é quem faz o gerente, que faz o controle de estoque, faz a gerência do controle de estoque, e o Ralph Nakamura, que faz o gerenciamento de dados. Esses personagens que nós temos, o Bob, o Lou, a Stacy e o Ralph, representam dentro da empresa a equipe que vai dar suporte para o Alex conseguir promover uma mudança. E o Jonah é o segundo personagem, que é um professor que o Alex tinha e que ele encontra depois de um período de tempo e que começa a ajudá-lo com relação às restrições que ele encontra no processo. Um personagem muito importante dentro da obra é o Herbie, e o Herbie é um amigo da escola do filho do Alex, e ele conhece esse amigo no período de um passeio que ele tem que conduzir as crianças, e o Herbie ele é importante porque ele é um sujeito que está acima do peso, ele tem dificuldade numa caminhada nessa trilha do passeio que eles vão fazer, e isso acaba atrasando todas as crianças, e eles têm um tempo para chegar no destino dessa caminhada. E a partir da observação do Herbie, o Alex começa a perceber os conceitos, e ver a prática dos conceitos de restrição e de flutuação estatística. Então, fica muito claro durante esse passeio, e a partir daí, então, o Alex começa a implantar algumas soluções dentro do seu processo com base naquilo que ele viu no Herbie. Os conceitos que são desenvolvidos na obra são o conceito de gargalo ou de restrição do sistema, que é uma operação, uma máquina, um recurso que tem uma demanda que lhe é imposta, que é maior a capacidade que ele é capaz de absorver. Eventos dependentes, que são aqueles eventos que o que acontece dentro de um tipo de operação, por exemplo, impacta diretamente na outra operação. Isso é contextualizado dentro da fábrica quando ocorre um atraso em operações subsequentes. Eu vou ter esse atraso migrando e se multiplicando nas operações seguintes. O conceito de inventário, que são os estoques, tanto o estoque em processo, quanto o estoque de material acabado, o estoque de matéria-prima. A receita, que nada mais é do que o resultado financeiro da venda que a empresa tem.
A despesa operacional, que se caracteriza pelo custo, né, por todo o custo que se tem para poder criar o ganho. Então, tudo aquilo que eu gasto para poder transformar a minha matéria-prima num produto acabado. O tempo de fila, que é o tempo que um produto aguarda para ser processado por um recurso, geralmente um recurso gargalo. O tempo de espera, que é o tempo em que um produto espera não por um recurso, mas sim por outra peça dentro do sistema para que eles sejam montados juntos. O tempo de preparação, que caracteriza o setup, né, de preparação de um determinado recurso para rodar algum material. O tempo de processo, que é o tempo que nós temos do início ao fim de processamento em um dos recursos. Flutuações estatísticas, que se caracterizam então pela migração de eventos ao longo de processos sequenciais. O sistema de prioridades, que no caso da obra foi desenvolvido um sistema de etiquetas, onde as etiquetas vermelhas representavam as urgências, as prioridades, porque elas passariam pelo recurso gargalo e, portanto, deveriam ser processadas primeiramente. A meta da organização, que é ganhar dinheiro, e também o conceito de lead time, que é o conceito do início ao fim do processo. O OPT, que é trabalhado dentro da obra, né, nada mais é do que o método de gestão de produção que vai ajudar as organizações com o intuito de obter maior rentabilidade com base na redução dos desperdícios. Nós temos esse auxílio ocorrendo a partir primeiro da filosofia, que é de identificar e eliminar os gargalos ou migrar os gargalos para outros setores, e também do software com direitos autorais. Três indicadores são considerados na obra, que são o indicador de lucro líquido, o indicador de retorno sobre investimento, de fluxo de caixa, o lucro líquido, que é o rendimento real da empresa, e o retorno sobre o investimento, que avalia o retorno daquilo que foi investido, e o fluxo de caixa, que refere-se ao dinheiro necessário para que a operação ela consiga se movimentar. Né? Então, esses três indicadores fazem parte também da filosofia do OPT. O fluxo de ações de OPT se caracteriza por identificar o gargalo, descobrir como explorar ao máximo o gargalo ou recurso, né, de recurso gargalo, ou então a restrição do sistema, maximizar a capacidade do gargalo para que um nível mais alto de desempenho possa ser obtido e dessa forma ele muitas vezes deixe de ser gargalo, que nos leva então à ação 4, porque na medida que eu maximizo a capacidade de um gargalo, talvez eu aumente a capacidade dele a uma determinada taxa, que ele não é mais, passe a não ser mais a restrição do sistema. E uma outra operação no sistema, então, acaba se tornando a restrição. Se o gargalo for eliminado, nesse caso, deve-se voltar à primeira etapa, para procurar novos gargalos. Os princípios gerais do OPT são, então, portanto, equilibrar o fluxo e não a capacidade, manter esse fluxo contínuo, né, evitando as restrições do sistema, observar que a utilização de um recurso não gargalo não vai ser determinada pela sua disponibilidade, mas sim a do recurso gargalo, quer dizer, não adianta de nada eu ter capacidade excedente num recurso não gargalo, porque não vai me adiantar de nada, como diz aqui então o princípio 4. Em compensação, uma hora que eu ganho no recurso gargalo, sim, vai ser uma hora ganha para todo o sistema. O quinto princípio é de que os gargalos governam tanto a produção quanto o estoque do sistema. O sexto é que o lote de processamento ele pode ser variável, então nós não temos a necessidade de trabalhar sempre com um lote fixo, de acordo com a demanda e com a necessidade, como foi trabalhado até mesmo na obra. Nós podemos fracionar esse lote, promover entregas fracionadas e, consequentemente, gerar faturamento dentro de um período. E os gargalos não só determinam o fluxo do sistema, mas definem também os estoques necessários para esse sistema. Em resumo, a OPT trabalha em cima de um planejamento para eliminar a restrição do sistema, promove uma programação de sistemas produtivos baseado no ritmo do gargalo sempre, então a minha capacidade vai estar sempre baseada no recurso gargalo ou na restrição do sistema.
e através da identificação da localização da restrição e do esforço para removê-la, surge uma nova restrição que deve ser eliminada. Então, o OPT nada mais é do que a filosofia de que eu sempre vou ter uma restrição. Então, a partir do momento que eu consigo trabalhar uma restrição, fazer com que a capacidade dela seja igual ou maior que a demanda que lhe é imposta, eu vou encontrar uma outra restrição, porque ela vai migrar para um outro processo dentro do sistema. Por isso também que o sistema é conhecido como sistema tambor, pulmão, corda, que o tambor representa o gargalo, que dita o ritmo do processo. O pulmão é o único estoque aceito dentro desse processo, que é o estoque intermediário, né, que fica antes do recurso gargalo ou da restrição. Por que isso? A explicação é de que eu posso manter um pulmão de capacidade antes do recurso gargalo para que, se aconteça alguma coisa antes, o recurso gargalo não pare, nunca pare, né? Porque se ele é a restrição, ele precisa estar sempre abastecido. E a corda, que é a demanda, que puxa então aquilo que deve ser realizado dentro do processo. Então é isso aí. Falamos um pouco hoje sobre a teoria das restrições.